beijo. Tchau, Beijo, até amanhã. fiquem com Deus e até amanhã. Mas Você foi apresentado por Raizeiro, a marca mais lembrada. Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento IAX, o seu laboratório médico. E Rede Crio. Pensou supermercado, pensou Rede Crio. Fio estourando, vento, barraco caindo, foi uma noite de terror. Começou a encher a sala ali, o quintal, a gente ficou aqui dentro, né? Daí começou a rachar ali assim as paredes, daí começou a acender tudo, mano. Desesperador, isso é coisa que corta o coração, né? Mas fazer o que, né? Tem que ajudar. Moradores e turistas estão ilhados nas casas e a gente percebe até que muitos motoristas tentaram entrar, não conseguiram, há peças de carros aqui ao longo do caminho. Em alguns pontos a água chegou a 1,20 m. Famílias perderam móveis, alimentos e até carros. Bom dia. A gente começa o JT1 com informações atualizadas das nossas equipes que estão em Bertioga e Guarujá, as duas cidades da Baixada Santista mais atingidas pelas fortes chuvas do final de semana. Em Guarujá, foi o volume de chuva mais alto dos últimos 70 anos. Choveu aproximadamente 400 milímetros em 24 horas. 194 pessoas ficaram desalojadas. A Vanessa Medeiros está em um dos locais que se tornou abrigo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Lu. E elas vão ficar por aqui aguardando 72 horas para saber se vão poder voltar para suas casas depois de uma vistoria da Defesa Civil. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Obrigada, Vanessa. Até daqui a pouco. Em Bertioga, choveu mais de 680 milímetros em apenas 24 horas. Segundo a Defesa Civil do Estado, foi o maior volume de chuva registrado no litoral de São Paulo. A cidade registrou vários pontos de alagamentos e pelo menos 17 pessoas ficaram desalojadas. Mozart Dias, bom dia. Bom dia, Luciana. Segundo a Defesa Civil, 1.000 pessoas foram atingidas, uma boa parte indígenas. Eu estou na chácara Vista Linda e é um dos pontos mais atingidos da cidade. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes desse impacto da chuva. É com você. Obrigado, Mozart. Até daqui a pouco. Além de Bertioga e Guarujá, outras 4 cidades do litoral norte estão em estado de calamidade pública. E você vai ver como ficou essa região, que foi a mais atingida do estado, onde pelo menos 36 pessoas morreram e cerca de 40 ainda estão desaparecidas. O JT1 está começando. A chuva causou muitos estragos e levou medo aos moradores de Guarujá neste final de semana. A cidade foi a segunda da Baixada Santista que registrou o maior volume de chuva. Choveu mais de 400 milímetros em 24 horas. Mais de 190 pessoas tiveram que deixar suas casas. Famílias ficaram ilhadas e muitas ruas da cidade embaixo d'água. Para atender essas pessoas que ficaram desalojadas, a prefeitura montou 2 abrigos. A Vanessa Medeiros está em um deles. Bom dia, Vanessa.
Bom dia, Lu, para você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, tem aqui o ginásio do Tejereba, onde estão abrigadas 37 pessoas, entre adultos e crianças, e também tem uma escola municipal lá no bairro do Perequê, que foi uma das regiões mais atingidas. Lá foram 157 pessoas que foram abrigadas lá, mas a gente já recebeu informação que pouco mais de 50 foram para casa de parentes e amigos aguardar a situação se acalmar. Isso porque, em prazo de 72 horas, a Defesa Civil vai avaliar as casas dessas pessoas para saber se elas têm segurança para retomar para os seus lares. Enquanto isso, elas vão ficar aqui nos abrigos, tanto aqui quanto lá na Escola Municipal, no Perequê. Aqui no ginásio Tejereba foram trazidos colchões, né? A Polícia Militar doou colchões, eles estão recebendo quatro refeições, segundo a gente apurou. Agora mesmo as crianças, os adultos também receberam um lanchinho aqui da manhã para poder aguentar um pouquinho, né? Até porque as crianças ficam sem nada para fazer aqui, elas ficam ansiosas e aí um lanchinho ajuda também a acalmar os ânimos, né? Então as crianças estão aqui, os adultos também. Essa, como você falou, foi o maior volume, a maior chuva dos últimos 70 anos, Lu, 400 milímetros em 24 horas. Para vocês terem uma ideia, em março de 2020, quando teve aquela tragédia, quando morreram 34 pessoas, choveu em 3 dias 405 milímetros. Dessa vez, em 24 horas, choveu 400 milímetros. Dessa vez, felizmente, não teve vítimas fatais, porque a Prefeitura começou um trabalho preventivo. A gente conversou um pouquinho mais cedo com o secretário de Assistência Social, Rafael Carvalho, que explicou que de sexta para sábado, quando eles já tinham essa informação de que teriam chuvas muito fortes, eles já tiraram preventivamente essas famílias, essas pessoas das áreas de risco. Então, a gente vai assistir uma matéria agora que a Adriana Coutinho preparou, porque muitas pessoas ficaram com suas casas debaixo d'água e precisaram da ajuda de vizinhos que entraram na água mesmo sem medo, com medo até, para poder ajudar essas pessoas a saírem dessas casas em segurança. Vamos assistir. 190 pessoas tiveram de sair de casa e foram abrigadas na Escola Municipal do Perequê e no ginásio do Tejereba. A primeira coisa que nós fizemos, suspendemos as crianças para cima e a água entrando. As crianças já tudo apavoradas, tudo gritando, as pontes soltando, não tem mais ponte, soltou tudo. Um foi ajudando o outro, aí a gente foi passando de um barraco para o outro, aí os meninos da comunidade mesmo, né? Que ajudaram, aí vieram com bote, foi resgatando um pouco, depois resgatando o outro, e assim foi. Mais de 130 desalojados vivem no Perequê, onde moram muitos pescadores. Com bote, com tudo, aí foram entrando nos locais e retirando as pessoas nadando, pegando, batendo em porta, acordando as pessoas para as pessoas se retirar. O bairro é cortado por um rio, que segundo a Defesa Civil, subiu mais de 1,5 metro. Nós estamos agora no Rio do Peixe e com a ajuda dos moradores a gente vai até a região de Mangue, onde todas aquelas moradias sofreram muito quando a maré subiu e houve uma enchente. Todas as pessoas, todas as famílias, que são cerca de 150, perderam tudo. Na área de Mangue, muitos estragos, palafitas despencando, inundadas, barcos destruídos e moradores desolados. É triste. O que tá vivendo é essa aí, ó. Fio estourando, vento, barraco caindo. Foi uma noite de terror. O deck de madeira, usado pelos pescadores, foi engolido pela correnteza. Mas as cenas mais marcantes estão na memória de quem de durante a madrugada. Só escutava os gritos, socorro, socorro, aí nós pegamos os barquinhos, aí o bombeiro chegou e começamos, antes do bombeiro chegar, nós já começamos a socorrer o pessoal, a igreja aberta ali, que minha esposa abriu, aí foi o pessoal entrando lá e volta para pegar o pessoal que tem. Tinha criança, tinha mulher grávida, tinha gente paraplégico, tudo. E nós esvaziamos o pessoal, o mangue lá todo, as casas do pessoal lá tudo, cachorro, tudo que conseguiu pegar, nós trouxemos tudo. Do outro lado do bairro, perto da cachoeira, muitas famílias viram a água destruir o pouco que tinham. Da outra vez que teve também, que foi lá na barreira, que deu aquele dilúvio, hoje foi pior. Choveu muito mais do que naquela época. Foi o dobro da água, muito, muito, muito. Salomão mora às margens do rio, nessa casa de alvenaria ainda sem acabamento.
junto com a mulher grávida e 2 filhas. Ele registrou a enxurrada. Ele penou, filho. Esqueça tudo a área, ó. Olha o rio. Começou a chover bem forte, começou a encher a sala ali, o quintal. E a gente ficou aqui dentro, né? Daí começou a rachar ali assim as paredes. Daí começou a ceder tudo, mano. Daí a gente correu lá pra minha mãe, tá ligado? Salomão mostrou o que sobrou dos eletrodomésticos, móveis e roupas. Parte da casa foi arrastada pela água. Subiu até esse nível aqui, mais ou menos assim que a gente tá. E aqui era o quarto, né? E tinha um banheiro aqui também, de 1,5 m. E tinha passagem para trás. Daí a força levou tudo, mano. Voluntárias de uma igreja católica se mobilizam para arrecadar o que a comunidade precisa. Colchão de casal, solteiro, sofá, roupas de cama também é uma das coisas que tem dificuldade, até mesmo para estar secando. Roupas de criança, fralda PMG, produtos de limpeza e alimento. Na medida em que as pessoas forem encaminhadas aos acolhimentos, a gente fez as triagens, a gente vai fazer novamente a emissão dos documentos dessas pessoas, né, verificar aí os cadastros a programas socioassistenciais, a que elas têm direito e as que não têm e estiverem, né, dentro dos critérios, fazer a inserção e dar a continuidade. Agora, no que se refere à locação social, as pessoas que fizerem parte e atenderem ao decreto municipal, obviamente serão atendidas. O aumento do nível do rio também atingiu um condomínio de luxo de Guarujá. O volume da água era tanto que chegou na altura da cintura. Carros ficaram submersos. Lá dentro, os moradores e turistas estão ilhados nas casas. E a gente percebe até que muitos motoristas tentaram entrar, não conseguiram. Há peças de carros aqui ao longo do caminho. Não consegui entrar, não. Eu cheguei agora de São Paulo, vou tentar entrar agora. Trabalho de caseira no Jardim Acapulco. Quanto tempo a senhora trabalha aqui? Uns 20 anos. Já viu a situação do jeito que está agora? Nunca vi. Não consigo entrar na casa porque eu não consigo passar, só se nem de barco, eu acho. Como eu não tenho barco, eu não consigo entrar. A família inteira está lá, meus 3 filhas e a minha esposa. Está desesperada lá desde ontem e não consegue sair. Estou preocupado até com questão de alimentação, que eles chegaram ontem e nem abasteceram a casa. E imagina, né? A chuva persistente e intensa trouxe perigo a muita gente. O canal que corta a rua Assis Chateaubriand, perto da Antônio Guenaga, transbordou. Esse carro foi arrastado e afundou. Moradores ajudaram o motorista desesperado a salvar alguns objetos. Pela estrada de Pernambuco, o barro descia pelas encostas. No Morro do Sorocutuba, houve deslizamento. No Canto do Tortuga, na Enseada, um desmoronamento arrastou vegetação e muita terra. 2 carros foram atingidos e equipes da Companhia de Energia Elétrica foram acionados para interromper o fornecimento e evitar tragédia. A minha esposa escutou um estrondo, né? Ela escutou um estrondo e um barulho muito forte. Aí ela falou, o que está acontecendo? Eu pensei que foi o transformador. E foi isso que a gente escutou. E acordei, vi tudo isso aqui. Foi maior o número de deslizamentos, né? Estamos computando ainda a quantidade do que apenas esses aí. Esses chamaram a atenção pelo evento de bloquear o tráfego. A água barrenta ficou espalhada em vários bairros e os moradores tentavam limpar a sujeira. Barro que chegou ao mar. No final da praia da Enseada, a água mudou de cor. Guarujá registrou o 2º maior volume de chuva na Baixada Santista nesse final de semana. Segundo a Defesa Civil do Estado, choveu 400 milímetros em 24 horas. Quase 120 a mais da tragédia de 2020, quando mais de 30 pessoas morreram soterradas na cidade. Nós tivemos um aviso de risco meteorológico emitido pela Defesa Civil Estadual, prevendo até 150 milímetros para os 3 dias, entre sexta-feira e domingo, né? Aproveitamos a nossa experiência já vivida anteriormente e analisamos as imagens de radar meteorológico e percebemos que o evento poderia ser maior do que o previsto. Então, por conta disso, nós já começamos com ações preventivas de emissão de alertas já no dia 16. Nós colocamos todas as equipes de defesa civil para percorrer as áreas de risco, avisando a população em loco, né? Até porque
a população que está nas áreas de risco vivenciou o 2020, né? Então isso ajudou a amenizar, a não termos nenhuma vítima dessa situação. A Defesa Civil de Guarujá disse que foi a chuva mais intensa dos últimos 50 anos. Foi decretado estado de calamidade pública. A proporção deste final de semana, nós tivemos apenas na década de 50 uma medição dessa magnitude. Desesperador, isso é coisa que corta o coração, né? Mas fazer o que, né? Tem que ajudar. O que mais deixou o senhor? Eu não sabia nem se eu ia viver também, mas a minha intenção era mais ajudar, né? E as prefeituras da região atualizaram hoje de manhã o acumulado de chuvas nas últimas 72 horas. Santos registrou 185 milímetros. Em Cubatão, choveu 110 milímetros. Em Guarujá, 345. Esse é um número mais alto ainda do que foi registrado há 3 anos, quando mais de 30 pessoas morreram em desabamentos de terra no Morro do Macaco e na Barreira João Guarda. E em Bertioga foram registrados 695 milímetros. Foi a cidade no estado onde mais choveu nas últimas 72 horas. E o Mozart Dias está na cidade acompanhando hoje como é que está a situação e ainda tem pontos de alagamento, né, Mozart? Bom dia. Bom dia, Luciana. Eu estou em um desses pontos que você acabou de falar em relação ao volume de chuvas. Olha o impacto que causou aqui na Chácara Vista Linda, que fica em Bertioga. Eu estou aqui no meio da água mesmo e os moradores precisam passar por aqui para conseguir chegar até as casas. Tem muita casa para lá, eu estou no meio da rua, tá? A rua aprovada 613 e essa rua ela foi muito impactada. De acordo com os moradores, cerca de 1 metro. Essa foi a altura da água. 1 metro. Agora, deve estar mais ou menos 30 centímetros. E aí os moradores precisam passar por aqui de bicicleta, a pé, se arriscar para ver se não acontece alguma coisa com o carro. Tem muita gente que está se arriscando com o carro, com a moto. Então, essa é a realidade. É um dos pontos de alagamento na cidade, um ponto crítico de alagamento na cidade. E ontem foi muito pior. Como é que eles estão atendendo os desalojados? Na cidade tem um colégio, né? Público que está recebendo as pessoas e também fora o colégio público tem aqui no bairro um projeto social e esse projeto social também está atendendo as pessoas que saíram das casas, tá? Então a gente tem essa realidade, a realidade de muita água, as pessoas estão atravessando aqui da maneira que dá e a prefeitura está pedindo ajuda em relação a roupas, a alimentos não perecíveis e também roupas de cama para atender as pessoas que estão desalojadas. Cerca de 18 pessoas estão na escola municipal e aqui no bairro cerca de 30 pessoas nesse projeto social. Vamos ver na matéria do Leandro Sampaio como foi o trabalho ontem. Os motoristas já encontravam dificuldade para chegar em Bertioga. A rodovia Rio Santos, quilômetro 205, teve um trecho parcialmente interditado. O sistema Pare-Siga entrou em operação na altura do Rio Itaguaré. Os estragos se espalharam pela cidade, dos condomínios de classe média alta à periferia. O Rio Vermelho, que corta um condomínio, transbordou. Na Morada da Praia, o barco era o único meio de transporte possível. Ruas e avenidas pareciam um rio. No bairro Chácara, a água invadiu casas e quintais. Na Chácara Vista Linda, a rua sumiu embaixo d'água, que invadiu casas e comércios. Na Riviera São Lourenço, um carro ficou completamente embaixo d'água. Em alguns pontos, a água chegou a 1,20 m. Famílias perderam móveis, alimentos e até carros. Alguns chegaram a acordar por volta das 3 horas da manhã para tentar salvar alguns objetos. Eu tenho casa aqui há 35 anos e é a primeira vez que a gente vê uma catástrofe nessa magnitude, né? Já tivemos pequenos alagamentos, mas de ficar ilhado em coisa de 5 minutos, a pessoa vai comprar uma pizza e não conseguiu voltar, é a primeira vez. E não é que aconteceu em horas, foi em minutos. A enchente foi muito rápida. Na hora que a gente acordou, o quintal já estava alagado e a varanda já estava com água, inclusive tinha até peixes já dentro da varanda. Por volta de umas 4h30 da manhã, a água já começou a entrar dentro de casa.
E por volta das 7 horas da manhã a gente já saiu de casa com a água no joelho. E aí durante esse tempo a gente foi levantando os móveis, né? Foi fazendo as coisas devagar. Mas assim, geladeira a gente acha que nós perdemos. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram ajuda aos moradores com botes de salvamento. Fazendo os atendimentos necessários com equipes de pronta resposta, né? E a gente aconselha, na verdade, pessoal que esteja em sua residência em local seguro, que permaneça até baixar os níveis. Não tentem transpor os locais de risco, pois podem haver buracos, né, locais onde há objetos cortantes, então, devido à visibilidade comprometida, tem locais onde há transposição de rio, onde o nível subiu tanto que o rio está passando sobre a via. Então há muita correnteza nesses locais. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram 683 milímetros em 24 horas. Nunca havia chovido tanto na cidade num período tão curto. Foi uma quantidade de chuva esperada para o mês inteiro, ela veio aí em praticamente 12 a 15 horas. Todas as secretarias estão na rua aí apoiando de alguma forma, Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Cidadania, a Secretaria de Obras, a parte de zeladoria, porque nós tivemos também muita queda de árvore pelo município, então todas as secretarias através do Plancom estão nos apoiando aí, e a pessoa que tiver essa dificuldade, por favor, ligue no 199 para que a gente possa direcionar as equipes para dar esse apoio. 13 pessoas ficaram desalojadas e foram abrigadas na quadra da Escola José de Oliveira. E a gente volta para o Guarujá agora, onde está a repórter Nina Barbosa com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que visita a cidade de Guarujá. É com você, Nina. Que o recurso destinado para a Defesa Civil... Oi, Lu, a ministra já está falando, vamos ouvir. Eram muito pequenos, então esse recurso foi reposto no orçamento e na PEC do final do ano. Quero dizer com isso que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem recursos, num primeiro momento, suficientes para atender os municípios que vão ser decretados por portaria do Ministério da Integração como municípios em estado de calamidade pública. O município de São Sebastião já está com a portaria. O município de Guarujá vai fazer isso hoje, vai encaminhar para o Ministério e amanhã, portanto, o Ministério analisando, não encontrando nenhuma situação que precise de correção, já vai estar publicando no Diário Oficial a portaria. Uma vez decretada calamidade pública, reconhecida pelo governo federal, todos os recursos necessários, a depender dos projetos que são apresentados, estarão à disposição do município de Guarujá. Lembrando que é uma parceria do governo federal com o estado de São Paulo, o ministro, o governador Tarcísio, eu falei com ele ontem por WhatsApp, porque ele estava numa correria e disse que o governo federal está à disposição, mas é óbvio que nós entramos dentro desta esfera de cooperação, acompanhando o que for determinado, solicitado pelo prefeito Walter e pelo governador Tarcísio. Ministra, por que a senhora fez questão de vir aqui visitando o abrigo? Bom, primeiro eu estava passando o carnaval em Guarujá, fui acometida pela chuva também. Eu nunca tinha visto uma chuva tão intensa em tão pouco tempo. Lembrando do episódio de 2020, imaginei que a situação pudesse estar realmente necessitando de parceria do governo federal. Repito aqui, iria para São Sebastião junto com a comitiva presidencial por terra, né, por solo, mas a estrada está interditada. Então achei melhor, por comando, inclusive, da Casa Civil, do governo federal, do presidente Lula, dar atenção para Guarujá, uma vez que São Sebastião já tem 4 ministros que se fazem presentes lá. Então, eu vim não apenas conhecer aqui a região, eu conheço o Perequê, mas a região, e ver também quais são as medidas que o município está tomando. Me colocar à disposição do prefeito, em nome do governo federal, para a liberação dos recursos que se fizerem necessários. Neste momento, é hora de salvar vidas, neste momento, é hora de não deixar que as pessoas e famílias que estão em áreas de risco permaneçam lá. Não é o caso de Guarujá, que tem uma equipe da Defesa Civil, me pareceu que muito competente, e eles foram proativos, portanto, eles se preveniram pelo tamanho da chuva, realmente deve ter funcionado. Não tivemos, graças a Deus, vítima fatal. Mas agora é hora da atenção, vamos dizer assim, mais emergencial. Quero ir de antemão aqui, não havia falado para o prefeito, mas recebi o telefone
telefonema, entrei em contato com algumas pessoas, recebi o telefonema do Preto Zezé, que é da CUFA, né, que é da União Única de Favelas, e eu vou colocar agora o Preto Zezé em contato com o prefeito, ele também está aguardando, porque ele está com cestas básicas prontas também para oferecer para as famílias, elas chegam imediatamente. E é isso, água. Nós estamos falando de alimentos, acomodar essas pessoas. Não vamos esquecer, e o município já está fazendo, nós vamos estar lá acelerando, junto à Caixa Econômica Federal, que essas famílias desabrigadas têm direito a levantamento do FGTS. Basta que sejam moradores das regiões de risco, das regiões que foram afetadas. Então, nós colocamos à disposição da secretária Poliana também para agilizar. Estamos aqui para botar no pé para poder estar pronto para agilizar e proteger da melhor forma possível essas famílias que estão desabrigadas. Bertioga, menino. Uma situação como essa? Eu já fui prefeita 2 mandatos. Eu já passei por isso também, que tive que pegar meu carro para colocar colchão na caminhonete para não molhar, porque era a única coisa que família, às vezes com 4, 5 filhos tinham. Como mãe, como mulher, assim, não dá para imaginar a dor de uma mãe que não sabe onde vai colocar seu filho de forma efetiva e segura no dia seguinte. Que bom que as prefeituras estão organizadas, tem abrigo temporário, e foi bom a sua pergunta, porque faz lembrar também que a medida provisória do governo federal do presidente Lula desse ano, para o projeto Minha Casa Minha Vida, se não me engano é o artigo 8º, o artigo 6º, já coloca entre as prioridades, não só idosos e crianças, mas as prioridades para receberem as casas populares, as famílias desabrigadas que estão em estado de emergência ou de calamidade pública. Ministra, nós estamos ao vivo aqui no JT1, primeira edição da afiliada da Globo TV Tribuna. A senhora vai conseguir ir até Bertioga hoje? Como é que vai dividir o seu tempo? Não recomendaram que a gente usasse esse trecho que sai aqui de Guarujá sentido São Sebastião. Então, provavelmente hoje à noite eu vou estar retornando antes da hora para São Paulo para me juntar com os ministros, me colocar à disposição e, se precisar, a gente vai chegar ainda mais cedo em Brasília. No meu caso, o Ministério do Planejamento, não há necessidade nesse momento de criar crédito extraordinário. Então, os ministros já têm os recursos necessários para atender, de acordo com a legislação, os municípios afetados. Hoje a senhora conversou com o presidente Lula já? Não, o presidente Lula estava em deslocamento. Eu estou para colocar o presidente Lula junto com o prefeito, até mandei já mensagem para o assessor dele. Se ele não estiver dando a coletiva ou sobrevoando, agora o próximo passo é colocar o prefeito para falar com o presidente Lula. Ao vivo, a senhora falou de recursos. Para quantos seriam esses recursos para as cidades da Baixada? Qual o montante? Olha, isso vai depender muito dos projetos que vão ser apresentados. Agora é a hora, como eu disse, de socorrer as famílias. O que eu posso dizer é que no Ministério da Integração, para essa área de programa de defesa civil, tem algo em torno de 520 milhões. Uma parte já foi empenhada, mas é início de ano, deve ter pelo menos 400 milhões para atender o Brasil. Significa que lá na frente a gente vai precisar repor para outros municípios e para outros estados, mas já tem dinheiro. Para a recuperação, por exemplo, das estradas, que não podem ficar interditadas, principalmente a BR-101, que é fundamental, que é o trecho Rio-Santos, existe dinheiro no Ministério dos Transportes, o recurso para recuperação e conservação de estradas, que estava previsto no início para 2 bi, deu um salto para 8,8 bi para todo o Brasil, que significa que não faltará recurso também para conservação e recuperação dessas estradas. No mais, o Ministério da Saúde, na sua respectiva atribuição, o Ministério do Desenvolvimento Social, todos eles têm recursos destinados para casos emergenciais, desde uma questão da cesta básica, que eu acho que não é o caso aqui, né, porque aqui vocês já têm toda a assistência, até questões maiores de logística, de infraestrutura e de proteção, que é mais importante, posterior e futura para essas famílias. O que eu quero deixar muito claro é o seguinte: esta é uma fatalidade, é uma tragédia, nós estamos todos aqui, mas nós não podemos nos esquecer depois dessas 200 e poucas famílias que estão prejudicadas aqui em Guarujá, ou seja, na questão de ter preferência para levantamento do FGTS, para ter preferência para a construção de casas populares, tudo isso vai ser assistido pelo governo federal. É determinação do presidente Lula que todos os ministros estejam engajados nessa que é uma das maiores tragédias consideradas nos últimos anos.
Oi, Luciana. A gente continua acompanhando aqui a visita da ministra Simone Tebet. Ela veio visitar um dos abrigos, que é a Escola Benedita Blanc, aqui no Perequê, onde fica a maior parte das pessoas que foram atingidas por essas chuvas aqui em Guarujá. E a gente vai continuar acompanhando passo a passo dessa visita e da situação das pessoas aqui na cidade. Luciana. Muito obrigada, Nina, pelas informações. E depois do intervalo, a gente volta a falar dos estragos causados pela chuva na região. A gente volta já. Bertioga volta às aulas, investindo no presente para conectar